Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da nossa Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11. Não esqueça que domingo, pela manhã, temos reprise. Hoje, um convidado especial, sem dúvida alguma, um amigo de muitos anos, também integrante importante da Associação Comercial, já esteve aqui conosco há algum tempo, volta, porque as novidades são tantas e ele milita em tantas áreas que é impossível não convidá-lo pelo menos entre 3, 4, 5, 6 meses, pelo menos uma ou duas vezes ele tem que aparecer por aqui. Olha, presidente do Conselho de Câmaras da Associação Comercial de Santos, diretor proprietário do escritório Carvalhais de Café, um dos mais tradicionais de Santos, integra o Conselho da Pinacoteca Benedito Calixto, Museu do Café, Centro Vivo, que nós vamos falar muito, enfim, ele tem muitas atividades, a maior sem dúvida é o café. Estou certo, Eduardo Carvalhais Júnior? A maior é o café ou você se divide? Não, o maior, sem dúvida nenhuma, é o café. E a paixão também? Acontece que a nossa cidade de Santos, nós estamos aqui no centro de Santos, e nós acabamos nos envolvendo, nós todos, né, em várias atividades. Pedem uma ajuda aqui, pedem outra ali, e quando nós vemos, são várias entidades que você acaba participando. No momento, eu estou lá na ação comercial como presidente do Conselho de Câmaras, como você falou, sou o presidente do Conselho de Administração da Fundação Pinacoteca. E no Museu do Café, que eu fui fundador e primeiro presidente, hoje eu sou conselheiro lá, né? Verdade. Aliás, se é solicitado é porque tem valor e porque trabalha. No mínimo, essas duas virtudes você tem, porque senão não seria chamado e não estaria participando há tanto tempo de tantos movimentos importantes da nossa cidade. Antes da gente entrar, eu acho que primeiro, nós vamos falar muito principalmente da área central, porque eu conheço o seu trabalho em torno do Alegre Assento, da fundação da Associação Centro Vivo, mas em 2014 é um ano importante para a nossa Associação Comercial, nós teremos aí o nosso Seminário Internacional de Café, 2014, será mais uma vez no Guarujá, no Sofitel Jequitimar, os preparativos, já estamos nos reunindo desde praticamente julho passado. Qual é a sua expectativa em relação a esse seminário que nós realizamos a cada 2 anos, reunindo cerca de 400 empresários do setor e representantes de mais de 20 países? Primeiro que é muito importante, que eu acho, que é um seminário que tem um foco bem definido, né? Ele é feito para definir, para reunir, colocar em contato, trocar ideias, os vendedores de café do Brasil com os compradores de café do Brasil. Não é um seminário técnico nem político, se elege um tema para isso, e se traz os maiores interessados nisso, que são os que vendem o café, o que compram o café do Brasil, para debater esse tema. Esse ano vai ser a sustentabilidade, está mais do que na hora de se conversar disso, já se vem conversando, nos outros seminários já se falou sobre isso, e vai ser um ano de muita preocupação, porque os preços do café verde estão muito baixos, né? Abaixo do custo de produção no Brasil. E isso é a primeira coisa que nós temos que ver, como fazer para que você não pode falar em sustentabilidade, se o próprio preço não faz com que até o produtor do café se sustente, né? Então, a primeira coisa é nesse ponto. E o interessante é que café vai bem no mundo. O consumo cresce. Cresce, né? A qualidade do café brasileiro é reconhecida no mundo todo. A nossa produtividade, nós estamos derrubando o custo, desenvolvendo novas variedades de café. No mundo todo se fala em café do Brasil, novos modos de consumir, os jovens aderiram ao café nos últimos 20 anos de um modo incrível. Basta você ver que nos Estados Unidos o McDonald's hoje em dia tem o McCoffee, foi obrigado a colocar café nessa rede de café de lanchonetes, porque o jovem exigia. Hoje o McCoffee fez tanto sucesso que tem até loja independente do McDonald's. É uma bebida espetacular, sem dúvida alguma. A Dunkin' Donuts é a mesma coisa. E temos vários outros exemplos, ou seja, o jovem hoje toma café do modo tal que nós tínhamos há 30 anos atrás a preocupação de que os refrigerantes, os isotônicos iam roubar o mercado do café, né? Hoje é o contrário, a Coca-Cola está lançando bebida com café e as outras indústrias grandes, mundiais de refrigerante, estão lançando bebida com café para atender o jovem. É um seminário também para business, para negócios? Sempre. Além de troca de ideias, troca de experiências. Feito logo também para business, né? Feito em maio, justamente porque é a boca da nossa safra, quando o Brasil entra no mercado para entregar, começar a comprar aqui, os exportadores comprarem os cafés e embarcarem os cafés da nova safra, né? Outra coisa muito importante, que é o Seminário Internacional de Santos, apesar de ser feito no Guarujá, que é o maior porto exportador de café do Brasil desde mais ou menos 1890. Então não faz pouco tempo que o Porto de Santos é o maior porto exportador de café. Continua sendo, hoje em dia a gente exporta mais de 70% do café do Brasil exportado por Santos.
é o maior porto exportador de café do mundo, é uma referência quando se fala em café. Não há quem fale café e não fale em Santos, né? E tudo isso dá muita importância para esse seminário. Aliás, a Associação Comercial de Santos, na essência, a origem da Associação Comercial é o café, né? É isso, o comércio do café, não é isso? E também, mais uma vez, ligado ao porto, né? A Associação Comercial de Santos é de 1870. Todo mundo esquece que 3 ou 4 anos antes de nós fundarmos a Associação Comercial de Santos, chegou a ferrovia a Santos, e mudou a história de Santos. A Santos Highway. Então, foi logo depois, cresceu muito rápido a importância da cidade no comércio, se fundou a Associação Comercial, e logo depois, mais 20 anos depois da Associação Comercial, é fundado o Porto Organizado, né? Ou seja, o Porto Organizado é de 1890. A Associação Comercial já tinha 20 anos, quando nós começamos a transformar o porto natural da cidade um porto organizado. Eu, nos últimos 5 anos, em função do nosso trabalho na Associação Comercial, junto com você, com a nossa diretoria, eu aprendi um pouquinho do café, acho que uns 10%, ainda faltam uns 90%, mas aprendi uns 10%. E sempre, ao longo desses 5 anos, não, esse ano a safra é menor, esse ano a safra é maior. Essa safra que virá, é a maior ou é a menor? Enfim, expectativa de safra, você tem números? É ano de safra grande, só que inclusive por causa dos preços esse ano que estão muito baixos, ela vai cair um pouquinho. Mas ela vai ser mais do que suficiente para atender as exportações brasileiras de café e o mercado interno. Consumo interno. Nós não podemos nunca esquecer que o Brasil continua sendo o maior exportador de café do mundo, o maior produtor de café do mundo e o segundo consumidor. Só os americanos consomem mais café que o Brasil. O Brasil, entre exportação e consumo, desaparecem da produção brasileira 52 a 53 milhões de sacas todo ano. Quer dizer, se nós não produzirmos pelo menos 53 milhões de sacas, nós ficamos em déficit. É verdade. Bom, nós vamos fazer um primeiro intervalo, nosso break inicial, e vamos voltar para o segundo e terceiro bloco. Nós vamos entrar direto num assunto super importante que interessa a todos nós, a história da nossa cidade. Quem não gosta de história? Todo mundo com certeza concorda que a história é importantíssima. Voltaremos em instantes. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Voltamos com o nosso ACS da TV, convidado de hoje, o amigo Eduardo Carvalho Júnior, ele que é presidente também do Conselho de Câmaras Setoriais da nossa Associação Comercial de Santos. E vamos voltar a 94? Quase 20 anos, hein? Quase 20 anos, né? O ano que vem estamos próximos aí de 2014, então nós vamos voltar 20 anos no tempo para lembrar que, de repente, na Associação Comercial, e ele foi um dos grandes líderes, Eduardo Carvalhais, surgiu o chamado Associação Centro Vivo, que visava, grosso modo, preservar a área central da cidade, revitalizar a área central da cidade, recuperar, manter, enfim,
manter a área central. Esse era o grande foco, sem dúvida, e a Associação Centro Vivo surgiu na Associação Comercial. Para o nosso telespectador, o que foi a Associação Centro Vivo e por que ela surgiu? Olha, ela surgiu no rastro de outras associações do mesmo tipo que estavam aparecendo nas grandes cidades do mundo, né? Por acaso a nossa foi espelhada na Vivo Centro de São Paulo, que por sua vez se espelhou na que estavam fazendo em Boston. Boston, naquela época, estava revitalizando todo o centro, aquela revitalização americana, com bilhões de dólares sendo investidos. Quem for ao centro de Boston vai ver o que foi feito lá, uma coisa espetacular. E em São Paulo, quem era o presidente do Banco de Boston era o que depois veio a ser o presidente do Banco Central do Brasil. Ele ia sempre a Boston, viu aquilo e montou a associação Vivo Centro em São Paulo, o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. A ideia que trouxe... Foi o presidente do Banco Central agora, no governo Fernando Henrique Cardoso. Quem trouxe de Boston para São do Paulo, a ideia foi ele. Depois ele foi presidente do Banco de Boston Mundial, né, deu muita força para isso. E isso acontece, se você olhar todas as grandes cidades do mundo, todas elas montaram porque nesse mundo moderno, o que diferencia uma cidade da outra são os centros históricos. Os novos bairros de todas as cidades tendem a ser muito parecidos, né? Então, o que dá personalidade, o que dá imagem, o que diferencia uma cidade da outra é o centro histórico. E a Associação Centro Vivo, ela surgiu com o objetivo, foco no centro histórico. Existia uma série de empresários na cidade. Você lembra alguns fundadores? Eu sei que não dá para citar todos, mas eram vários. Primeiro, a Associação Comercial, quando nós levamos a ideia para lá, ela entrou de cabeça na ideia. Mas começou comigo, com o Marlaino, com José Kaufmann, mais gente. O problema de falar nomes é que a gente acaba sempre fazendo injustiça. Não se trata... O grupo inicial, que começou as primeiras reuniões, eram 10 ou 12 comandados por uma necessidade de revitalizar o centro dos lojistas. Começou com os lojistas. A primeira ideia saiu dos lojistas, foram com alguém do café para conversar, acabaram chegando em mim. Né? Nós começamos a conversar, levamos a ideia para o Associação Comercial de Santos, que abraçou a ideia na mesma hora, começamos a fazer reunião e em junho ou julho de 94 nós fundamos a Associação Centro Vivo, associação pró revalorização do centro, não revitalização. A ideia era justamente dar valor de novo para toda aquela área que estava muito arrebentada, muito decadente. Muito abandonada e espelhando no que estava sendo feito no resto do mundo. O prefeito era o Davi Capistrano. Davi Capistrano. Exatamente. Davi Capistrano esteve presente na fundação da Associação Centro Vivo. Depois... Só fazer uma parte, fazer justiça, você citou o Marlaino, nosso associado, diretor e proprietário da construtora Fênix. Ele tem um prédio ao lado do nosso prédio da Associação Comercial, é um dos mais bonitos dessa cidade. Aquele salão principal, que infelizmente, desculpa, permanece fechado até em função de, com a preocupação de preservação, é uma das coisas mais lindas dessa cidade, né? Que prédio maravilhoso, né? O Omar comprou isso no rastro da Fundação Associação Centro Vivo para dar o exemplo. Ele foi o primeiro empresário que resolveu investir no centro naquela época, já que ele estava conosco, quando nós montamos a Associação Centro Vivo, eu era o presidente executivo e ele era o presidente do conselho. Né? E o movimento acabou dando certo, os prefeitos todos aderiram, tanto que a partir da eleição seguinte, todos os prefeitos tinham no seu programa de campanha a revitalização do centro, nenhum deles deixava de falar nisso. Depois de Capistrano nós tivemos 8 do Beto, e 8 do Papa, e agora um ano do Paulo. Sem dúvida alguma, até em função da proximidade, o governo Beto Mansur, o Centro Vivo exerceu um grande papel. Mas a resposta imediata da fundação da Associação Centro Vivo foi a criação do programa Alegra Centro, é isso? Primeiro o Capistrano criou uma coordenadoria do centro, que já foi uma resposta ao Centro Vivo. Mas ainda nós estávamos tateando o que fazer, e depois, no governo do Beto, não foi logo, apareceu o Alegra Centro. Foi no governo do Beto. O nosso movimento Centro Vivo, que era um movimento de opinião, um movimento justamente para fazer com que se revitalizasse o centro, se recuperasse o centro de Santos, foi perdendo, foi diminuindo a sua atividade a partir do que o Alegra Centro começou a crescer. O Alegra Centro foi colocado na Rua 15, no calçadão, com muita visibilidade. Aí você diz o Alegra Centro, quer dizer, o escritório do Alegra Centro. O escritório do Alegra Centro, para que todos os empresários que quisessem recuperar o seu prédio, ou investir, ou vir para o centro,
tivesse as informações necessárias ali, funcionou muito bem. E todos viram o que aconteceu no centro da cidade. Essa coordenadoria existe ainda hoje? A coordenadoria não, existe o Alegra Uma Centro. diretoria? Mas existe uma diretoria do Alegra Centro? Existe, só que esse que é o problema. Quem é o diretor? Eu não sei. Admito publicamente, não sei. Eu também não sei. Também não sei. Justamente essa é a nossa preocupação hoje em dia. Né? Ou seja, nos 2 últimos anos da administração do Papa, do segundo mandato, o Alegra Centro foi transferido para o mercado municipal, um escritório lá, e a indicação do coordenador, do responsável, deixou de ser técnica, feita pelo prefeito, e passou a ser política. E o Alegra Centro sumiu. Hoje em dia não se sabe o que está fazendo, como é que é. Essa é a nossa preocupação. A gente sente, nesse último ano, principalmente, uma desmotivação em investir no centro, até porque não está claro como é que o prefeito Paulo pretende conduzir o processo de revitalização, o que vai ser feito com o Porto Valongo. Se lê nos jornais, às vezes, que falam em rever tombamentos, o que vão rever? O que vai ser? Para deixar claro que aquela região que vai ali do Valongo até a Prefeitura Municipal, até o primeiro prédio antigo da tribuna, vai ser conservada. Aquilo ali é a nossa história, precisamos conservar um espaço. Mas é preciso deixar claro ao investidor o que vai ser feito. Sentimento, então, chamá-lo de Duda pela nossa amizade, Eduardo Carvalho, sentimento então do empresariado da área central hoje é de preocupação. É de preocupação, você vê no próprio calçadão vários imóveis fechados. O outro problema que se juntou a esse, e acho que é decorrência desse até, é o fato de que a segurança piorou muito. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que agora está se falando em colocar várias câmeras no centro. Sai de 180 e poucas câmeras para mais de 400 câmeras. Existe uma sensação de insegurança. Eu acho que é mais sensação do que insegurança mesmo. Outra coisa, se você tem um imóvel no centro, você à noite quer que ele esteja preservado, que não seja invadido no decorrer da noite. É o mínimo, né? É o mínimo que você quer. Isso tudo tem atrapalhado muito o desenvolvimento do centro. Essa indefinição, pelo menos nós não sabemos exatamente o que o prefeito pretende fazer aqui, com esse fato Alegra Centro ter saído do centro. Né? Isso tudo foi levando, são vários pequenos sinais que vão desestimulando o investimento aqui. Outra coisa, a Câmara Municipal saiu do centro. Sim, bem lembrado, muito bem lembrado. O senador Feijó. Isso foi um grande desestímulo, porque os vereadores aqui andavam aqui, viam os problemas, eram os primeiros a alertar o prefeito sobre isso, viam as pessoas, você tropeçava nos vereadores na rua, falava com eles, eles agora ficam ali, onde era o antigo Corpo de Bombeiros, ficaram muito bem instalados. Castelinho, né? Famoso Castelinho. Muito boa a construção, mas estão isolados da gente, né? Antes eles paravam o carro na rua, quando você encontrava, e isso que eu acho muito importante no centro de cidade. O centro é isso, onde as pessoas se encontram. Onde está o fórum, onde está a Câmara Municipal, a Prefeitura, as secretarias, a alfândega, né? a Justiça Federal. Isso tudo porque é o melhor lugar de acesso para a população, porque tem mais linhas de ônibus vindo para cá, tudo isso ajuda. Agora, se você começa a tirar, então primeiro foi a Câmara Municipal que nos preocupou muito. Agora nós sabemos que a Receita Federal, que está ali na Rua do Comércio, ocupando um prédio antigo ali, está construindo um novo prédio muito bom também. Sim, e a previsão nós tivemos com o delegado da Receita Federal recentemente, o doutor Ailton, aliás, uma excelente pessoa, ele é de Taubaté. Ele, acho que até meados do ano que vem a obra está pronta. A Receita vai embora. Isso está pronta ali em frente ao Campo da Portuguesa, uma construção que me parece muito boa. Entra na fase de acabamento agora já. E em compensação, veio a Petrobras para o centro, num prédio maravilhoso que está sendo feito. Né? Quer dizer, há essa compensação. Muito bom, mas nós temos que sinalizar ao investidor aonde ele pode investir, que não vai ser objeto de mudança, né? Dar segurança para esse investimento, mostrar que o Porto Valongo continua a prioridade. O Santos é o último, veja bem, o último porto importante no mundo inteiro, até a África do Sul já tem, há mais de 20 anos, um waterfront, quer dizer, uma área do porto que liga o porto, a cidade histórica ao porto, para atividades empresariais, atividades comerciais e turísticas. Posso lhe pedir para fazer um break, para a gente continuar? Nós vamos fazer um break e vamos voltar com o Porto Valongo, que esse aspecto é importantíssimo dentro desse contexto aí do Alegra Centro. Voltaremos em instantes.
Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso Acesse na TV, nosso convidado de hoje, Eduardo Carvalhais Júnior, do escritório Carvalhais, tradicional escritório de Café de Santos, e ele que também é presidente do Conselho de Câmaras da Associação Comercial de Santos. Nós terminamos o segundo bloco falando do Porto Valon, estamos falando agora do programa Alegra Centros, voltamos a 94 com o Centro Vivo, que foi a associação que estimulou, praticamente foi o start desse programa Alegra Centros, e o sentimento na área central, o caro prefeito Paulo Alexandre Barbosa, quem reiteramos o convite para participar do nosso programa, o sentimento é de preocupação. Todo empresariado, é óbvio, entende, é o primeiro ano de gestão, é sempre um ano de adaptação, um ano difícil, de sacrifício, mas o sentimento é de preocupação. Mas você pode ter certeza, prefeito, que o sentimento também é de grande colaboração. O empresariado está pronto para continuar colaborando, desde que ache esse entrosamento. Mas você falava aí do projeto Porto Valongo. O que é esse projeto Porto Valongo? Porto Valongo é se fazer um waterfront, uma área do porto, que vai ser do Armazém 1 ao Armazém 8, dedicada a turismo, a negócios. Eles cederam já um dos armazéns para a USP. USP, o Armazém 8, passou no porto, vai ficar ao lado da Petrobras. A Petrobras vai poder, os funcionários da Petrobras, os engenheiros vão poder pegar uma barca aí até o aeroporto, que é do outro lado, que hoje foi aprovado passar para o Guarujá Aeroporto, que finalmente, depois de 50 anos, vamos ter um aeroporto civil na cidade. O maior porto da América Latina não tinha um aeroporto encostado para serviços de apoio, vai começar a ter agora. E uma das razões que a Petrobras foi para onde foi justamente por causa disso, para ficar do lado do porto, ficar ao lado do aeroporto, né? Sim. Foi estratégica, né? Foi estratégica. Além de fazer parte desse contexto do Alegra Centro. A Petrobras, em 10 anos, vai botar 6 mil funcionários de bom nível, para gastar naquela região toda. Tem também essa parte boa, o Museu Pelé. Museu Pelé. Então, todos esses investimentos que foram feitos têm que ser continuados. Todo mundo esquece que o Coliseu, que diziam que era impossível recuperar, foi recuperado. Guarani, Teatro Guarani, né? Falar que só tinha 2 paredes no Guarani, que aquilo ali não era impossível de ser recuperado. E hoje está lá uma realidade, é um lugar agradável de se ir tudo. Agora o Museu Pelé, o projeto da Associação Centro Vivo para aquela região era colocar a Câmara Municipal. Nós temos um pré-projeto, nós apresentamos ao presidente da Câmara em 96 ou 97, sugerindo que ele levasse a Câmara Municipal para lá. Acabou não havendo interesse dos senhores vereadores para isso. Mas uma proposta da Associação Centro Vivo, fui eu que fui lá entregar, junto com um diretor também da ação comercial, entregamos isso não me lembro o nome agora do presidente da Câmara naquela época. Mas é preciso nós retomarmos, mostrarmos que o Porto Valongo pode demorar, porque é uma coisa demorada mesmo, né? Sim, mas sim. Que continua. Não é para uma gestão, para 2 gestores, não é para um governo. Foi através da inspiração, por exemplo, da Associação Centro Vivo e tudo, que se mudou o projeto de se ter um viaduto entre o Centro Histórico de Santos e o Porto, para se fazer um mergulhão. Sim, sim. Quer dizer, todo mundo fala que é um investimento caro, é um investimento barato, perto do ganho que a cidade vai ter para o turismo e para tudo. Você veja agora no Rio de Janeiro, lá o Porto Maravilha, em que havia aquele baita viaduto que foi construído. Foi implodido agora, semana passada, atrás, e está sendo implodido. Eles perceberam, e você fala com todo mundo na cidade, perceberam a besteira que foi aquilo. Né? O atraso de vida que foi, eles perderam muita coisa, foi derrubado muita coisa por causa daquilo. Nós precisamos aprender com esses exemplos, mostrar que o projeto do mergulhão continua,
que vai se começar, eu sei que já está no projeto executivo. Já está no projeto executivo, bem lembrado. E até acrescentar, nós integramos o Conselho de Administração da Codesp e já foi aprovado, já está em fase final o projeto executivo e deve terminar a elaboração do projeto executivo até em fevereiro, março. Ninguém está reinventando a roda ali. Boston enterrou, lá embaixo, uma das maiores avenidas da cidade, para deixar o centro livre. Na Filadélfia, entre o porto e o centro histórico da cidade, passa uma rodovia do Porto da Imigrantes, lá embaixo. Né? Foi enterrada também. E nós temos outros exemplos de recuperação e revitalização, Puerto Madeiro, Barcelona, Nova York. Mas perto, eu digo assim, perto do que a Filadélfia fez para embutir aquela baita rodovia, do que o Rio de Janeiro está fazendo para implodir aquele viaduto deles, perto do que Boston fez, foi uma obra de bilhões e bilhões de dólares para embutir aquela grande avenida deles e a ferrovia deles lá, a nossa obra do Mergulhão é muito pequena, é muito fácil de ser feita. O santista que tem essa mania de achar que tudo para Santos é difícil de fazer. O Mergulhão é uma obra, é 1 quilômetro, aquilo ali, no maior porto da América Latina, para nós, os benefícios. A China está dando exemplo quase que a cada mês de que as obras são possíveis. Não são, então, aquilo ali é muito simples, sabe? Exatamente. Não é pensar. Agora, Duda, infelizmente nós estamos terminando nosso programa, nosso sentimento então, repetindo, é de preocupação. O que a gente pode fazer? Uma conversa com o prefeito, enfim, bater um papo com a nossa ideia é justamente essa, né, de convidar o prefeito, já convidamos o prefeito. Sim, é verdade. Para ir à sua conversação. Eu não dei essa informação para deixar que você passasse essa informação. E para nós trocarmos ideia. Eu acho que de imediato o que precisava ser feito é trazer o Alegra Centro de volta para a Rua 15, para o centro da cidade, mostrando interesse. Está aí a sugestão, prefeito Paulo Alexandre. Voltar a indicar como coordenador um técnico, um interessado que goste da ideia. E definir uma política macro. O prefeito mostrar o que ele pretende fazer nos anos, que eu tenho certeza que ele tem planos para o centro. Né? E por fim, definir, mostrar que o Porto Valongo continua sendo o interesse, a segurança também. Eles têm investido em calçadas, as calçadas estão sendo recuperadas aqui no centro. É verdade, é verdade. Uma obra que... Agora mesmo, na Rua 15, hoje, antes de vir para cá, nós passamos. Quem vai em direção à Bolsa do Café, o lado esquerdo, a calçada está sendo toda recuperada. Lá na Rua do Comércio, isso foi feito com muito boa qualidade. O Boulevard foi recuperado também, né? Mas nós precisamos sinalizar para o empresário que aquilo vai continuar, que ele pode investir, que vale a pena investir. E também a prefeitura lutar com a força política dela para que entidades públicas não saiam do centro, como já saíram essas duas, a Secretaria da Receita Federal e a própria Câmara Municipal. Trazer todas as secretarias da prefeitura para o centro, ocupando os prédios históricos, ela que tem que dar o exemplo para a cidade de que esses prédios precisam ser ocupados. E também, se tem alguma coisa que pretendem rever, mostrar onde que pretendem rever. É verdade. Agora, essa área do Valongo, da estação do Valongo, que foi aonde nasceu o Santos moderno. Sim. Foi a partir da estação do Valongo que o Santos começou a mudar. Até a prefeitura municipal, até um quarteirão depois da prefeitura municipal, entrando por ali onde está a alfândega, essa área precisa ser preservada. Né? Depois o centro é muito maior do que isso, vamos ver quais são as ideias que o prefeito tem para mudar as outras coisas. Bom, prefeito aí, Paulo Alexandre Barbosa, nosso sentido sempre de contribuir, de colaborar, da associação comercial, do empresário da área central. Nós estamos prontos e com certeza o prefeito vai responder prontamente ao nosso convite. Em breve nós vamos debater conjuntamente o futuro da nossa área central de Santos. Duda, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza, em breve voltaremos para tratar disso, tratar de café, de seminário, enfim, de outros assuntos. Muito obrigado mais uma vez pela sua visita ao nosso programa. É sempre bom vir aqui. Muito obrigado. Fique conosco, até a próxima e seja feliz.